Oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Deus, eu sou cirurgiã plástica e hoje eu vou conversar com vocês sobre o caso de uma paciente que apareceu lá no consultório. Então, a paciente chegou lá, eu normalmente pergunto qual que é o problema, qual que é a sua queixa, né? E a paciente me respondeu assim: eu quero colocar prótese. Quando a paciente já vem com o tratamento pronto, né, a prescrição feita, já acende uma luz de alerta, né? Como será que essa paciente chegou à conclusão que o caso dela é realmente de prótese? Mas enfim, vamos lá, vamos examinar. Aí no exame, o que a gente observou? Então vamos lá. A mama direita dela, estava relativamente no lugar. Era uma mama mais ou menos no lugar, sem flacidez instalada. De lado, então, estava assim, era uma mama bem pequenininha e na verdade de lado o que a gente observava era aqui a parte bem murchinha, né? O polo da mama, o polo superior da mama bem murchinho. Aqui ela arredondava um pouquinho, mas não chegava a fazer uma barriguinha mostrando uma flacidez. Já a mama esquerda dela, o que a gente via? Aí sim, uma mama com uma flacidez instalada, de forma que lateralmente a gente observava isso aqui, ó. Né? Então aí essa mama aí realmente estava caída. Então, do lado direito, uma mama bem pequenininha, sem flacidez, mas murchinha. E do lado esquerdo, uma mama também pequena, porém um pouquinho maior do que a mama direita, e aí com flacidez mesmo instalada. Aí o que eu fiz com ela? Que é normalmente o que eu faço com todas as pacientes. Eu coloco a paciente na frente do espelho e eu analiso o caso dela junto com ela, mostrando todos os detalhes, para a gente ter noção de onde a gente está partindo, qual é exatamente o problema, e a partir daí, aí sim, prescrever um tratamento mais adequado possível, bem personalizado. Muito bem, coloquei a paciente na frente do espelho e comecei a analisar as mamas dela junto com ela. Então assim, fulaninha, o que a gente observa aqui? Então a primeira coisa, o que chama mais atenção é uma assimetria muito grande. Ou seja, a mama direita é completamente diferente da mama esquerda. Então, uma mama direita completamente diferente da mama esquerda. Se a gente tem uma mama que está flácida, né? Não é mais flácida, uma está flácida e a outra não está flácida. Se essa mama está flácida, o que isso significa? Significa que essa pele está tão comprometida, mas tão comprometida, que ela não tem capacidade de sustentação. Por isso ela caiu, por isso ela está flácida. Porque se tivesse capacidade de sustentação, não estava flácida. Então a gente tem uma mama com um tecido muito ruim e a outra mama com um tecido comprometido também, mas não tão ruim. Aí vamos fazer uma analogia. Eu chego para minha costureira, vou pegar uma coisinha aqui para vocês. Eu chego para minha costureira e eu tenho duas peças de tecido. Uma delas, um saco de algodão. E a outra peça, um retalho de seda. Aí eu chego para a costureira e falo assim, ó, eu quero 2 vestidos, mas eu só consegui esses retalhos de tecido, mas por favor, me faça 2 vestidos exatamente iguais, com a mesma qualidade. Mesmo sem conhecimento nenhum, qual é a chance de eu conseguir 2 vestidos exatamente com a mesma qualidade, feitos um com a seda e outro com pano de saco? 0, né, gente? Então, falei para ela, suas mamas são completamente diferentes, tem qualidade de tecido diferente, a possibilidade da gente conseguir simetrizar 100%, de termos no final
mamas idênticas é 0. Muito bem. Aí eu continuei analisando a mama da criatura junto com ela. A sua mama esquerda é flácida. Ela tem uma flacidez instalada. Como que a gente corrige flacidez? Flacidez, gente, nós corrigimos com mamoplastia. Mamoplastia é uma técnica que utiliza o próprio tecido mamário para botar essa mama no lugar. É como se a gente fizesse... Deixa eu pegar uma folhinha aqui. Peraí. Então, ó, vamos imaginar uma coisa. Digamos que a gente tenha um bife. Bife de comer. Eu tenho um bife todo mole. Só que daí eu vou preparar esse bife sob a forma de bife a rolê. Eu pego esse bife, enrolo, e amarro o tecido dele com cordão. Pronto, ó, eu já tenho uma estrutura mais rígida. Isso exemplifica o que é uma mamoplastia. Eu botei alguma coisa aqui? Não. Eu enfiei alguma coisa aqui? Não. Eu coloquei uma prótese aqui? Não. Eu coloquei a prótese na historinha? Não. Mamoplastia não precisa de prótese e, inclusive, a prótese até atrapalha uma mamoplastia. Eu vou falar uma coisinha para vocês. Parte dos assuntos que eu vou colocar aqui, eles estão explicados separadamente em textos próprios para mamoplastia, prótese, que vocês podem encontrar também no canal do YouTube, tá bom? Mas enfim, falei assim, ó, fulaninha, a sua mama esquerda, ela é flácida. E mama flácida a gente corrige com mamoplastia. Para fazer uma mamoplastia, eu tenho que tirar a pele. Então eu tenho uma mama flácida, eu vou tirar a pele. Normalmente a gente tira uma figura assim, ó, tira isso aqui. E aí une isto com isto, virando uma cicatriz vertical. E une isto com isto, virando uma cicatriz horizontal. Deixa eu trocar aqui. Vamos ver, a vermelha tá melhor. Então, cicatriz vertical, cicatriz horizontal, e a areola a gente transpõe para uma posição melhor. Então, mamoplastia implica em cicatrizes em T ou T invertido. Acho que a partir desse ponto, a paciente já não escutou mais nada que eu falei. Ela foi deprimindo, a partir daí ela já nem prestou mais atenção no que eu falei. Mas enfim, a gente tem que continuar, né? Muito bem. Só que tem um detalhe, mesmo que eu faça a mamoplastia, então assim, fiz a mamoplastia. Só que fiz a mamoplastia, então teoricamente, vou colocar aqui, fiz a mamoplastia, né? Teoricamente, eu tenho uma mama bem empinadinha, ó, bem empinadinha no lugar, sem flacidez nenhuma. Só que essa pele é uma pele ruim, é parte dessa pele. E por conta disso, depois de 3 meses, essa mama sofre uma báscula. E do resultado que eu dei, a paciente perde 10, 20 ou 30% do resultado. E quando a gente tem uma mama pouco flácida, porque a mama esquerda dela era flácida, mas era pouco flácida. Se a gente comparar o que era caído com o que ficou caído depois da báscula, depois da acomodação, o que eu tenho mesmo, né, se a gente comparar uma queda com a outra, o que eu tenho mesmo de resultado é uma porcentagem muito pequena. Então, considerando que eu vou ter cicatrizes, piorando esteticamente a impressão de resultado, a mamoplastia numa mama pouco flácida não compensa. Então, ainda que flácida e ainda que para corrigir uma mama flácida eu necessite aplicar uma mamoplastia, para ela eu não indicava mamoplastia porque
então compensava. Resumindo, ela ia ficar com a mama flácida pro resto da vida e não tinha jeito. Acho que a partir daí a paciente parou totalmente de prestar atenção no que eu estava falando. Mas a gente ainda tem que continuar. A gente sabe que, mesmo que uma mama esteja caída, vamos apagar aqui a mamoplastia para eu entrar com outro conceito. Então, mamoplastia eu contraindiquei. Mesmo que a gente tenha uma mama, mesmo que a mama seja flácida, a gente, e daí se ela é flácida, é que ela não tem capacidade de sustentação, mas a gente sabe que em potencial ela tem sim uma capacidade um pouquinho maior de sustentação, um pouquinho mais do que o volume que ela já tem. Então, se eu colocar, teoricamente, se eu colocar uma prótese atrás dessa mama, teoricamente, essa mama, a prótese vai empurrar a parede da mama para frente, empurrou a parede da mama para frente, a gente tem isso aqui, ó. Então, teoricamente, disso aqui que era a flacidez, eu melhorei a flacidez para isso aqui. Não é exatamente uma melhora da flacidez, mas é um efeito que a prótese pode proporcionar. Só que, primeiro, isso pode acontecer e pode não acontecer. Um outro detalhe é, para eu conseguir esse efeito, eu tenho que colocar uma prótese pequena. E ela queria uma coisa bem maior. Então, já ficou insatisfeita. E um outro detalhe é que, mesmo que a gente consiga esse efeito e eu consiga disfarçar a flacidez da mama esquerda, nunca esse disfarce, essa melhora da flacidez, vai chegar a nível da mama direita. Então, de qualquer forma, a mama esquerda sempre vai ser caída e mais caída do que a mama direita. Gente, essa criatura, ela foi afundando na cadeira, foi deprimindo, encurvando os ombros, parecia um cachorrinho inconsolável, né? Sabe, cachorro que cai da mudança, perdido, sem o dono. Ela ficou extremamente decepcionada. Então, se a gente fizer um gráfico do entusiasmo, né? Entusiasmo em relação ao tempo, ela chegou no consultório assim, e à medida que a consulta ia transcorrendo, o entusiasmo dela ia desabando. E depois de tudo isso, o que no final eu indiquei para essa mulher? Prótese de silicone. Bota uma prótese um pouquinho menor aqui, de qualquer forma, as duas pequenas, né? Uma menor ainda na mama caída, outra um tiquinho maior na mama murchinha, e estamos conversadas. Mas olha o que existe por trás de toda essa situação. A paciente chegou no consultório com a expectativa aqui em cima, que é entusiasmo e expectativa. Ela chegou com a expectativa aqui e a expectativa foi desabando no decorrer da consulta. Só que assim, ó, e como que eu sei que a expectativa estava lá em cima? Bom, se a expectativa não fosse grande, ela não ia ficar tão decepcionada com a minha história. Ela foi afundando, deprimindo à medida que eu ia explicando o caso dela. Óbvio que ela já estava imaginando que ela ia virar uma paniquete. Já estava ensaiando para aproveitar os peitinhos. Mas enfim, como foi que a criatura chegou a uma expectativa tão alta? Quem que falou para ela que ela tinha potencial de esperar este resultado? Da onde ela tirou isso? Que ela tinha realmente condições de esperar este resultado. Óbvio, né, gente? Escarafunchou na internet, só que não tem conhecimento o suficiente para pegar as informações da internet e transportar essas informações para o caso dela. Ela não consegue
interpretar as informações de forma adequada para utilizá-las no próprio caso. E aí surge essa catástrofe. É a mesma coisa que a seguinte situação. Vamos imaginar. Uma vez eu vi a entrevista do Oscar, o jogador de basquete. Ele falou exatamente, enfim, ele falou mais ou menos o seguinte: eu me tornei um ótimo jogador de basquete porque eu era disciplinado, eu era determinado, eu era focado, eu era perfeccionista, eu era um workaholic em relação ao basquete. Eu não descansei até ser perfeito. Eu li aquilo lá e falei assim, meu Deus, eu seria uma ótima jogadora de basquete. Digamos que eu fiquei impressionada com essas informações, cheguei lá no treinador do basquete, treinador, eu vim aqui porque eu tenho certeza absoluta que eu vou ser a sua melhor jogadora de basquete. O treinador olha pra mim e fala, não, Deusa, não dá. Lógico que dá. Você não sabe a minha determinação, a minha disciplina. Eu não descanso até atingir a perfeição. Eu sou hiper perfeccionista. Não, Deusa, não dá. Tem que dar. Você não sabe o quanto que eu sou perfeccionista. Eu não vou descansar até ser perfeita. Não, Deusa, não tem condições. Tem condições. Você não conhece a minha disciplina, a minha determinação. É que você não viu ainda o quanto que eu posso ser disciplinado. Não, Deusa, não dá. Primeiro precisa ter altura. É exatamente a mesma coisa, gente. Precisa a base. Você não tem a base para conseguir chegar àquele resultado. Vocês sabem que uma vez, por mais absurdo que pareça, aconteceu exatamente isso no consultório. Chegou uma paciente super novinha, mais ou menos nessas condições, e eu falava, não filha, isso não dá. Não, mas tem que dar. E se fizer, não dá. Mas e se não dá para fazer isso? Veja, você não tem condições. O seu tecido não tem potencial para isso. Não dá para chegar nesse resultado com o tecido que você me traz, filha. Gente, pra quê? Essa menina ficou puta da vida comigo, ficou com raiva, saiu chorando, falou mal de mim. Uma coisa, assim, eu fiquei um monstro da história quando o problema tava no tecido dela. Tipo assim, filha, tem que ter altura, senão não dá. É quase a mesma coisa. Mas, na verdade, o pior da história nem é esse. O que no final eu indiquei para essa mulher? Prótese. Só que ela estava com a expectativa aqui em cima. Vamos supor que ela chegue num consultório de um profissional meio desavisado. O profissional olha para isso, ele não vai ter o trabalho de explicar absolutamente tudo. Eu estou há meia hora explicando isso para vocês. Ele vai chegar para a mulher e falar assim, fulaninha, vou colocar em você uma prótese, seu caso é só de prótese, vou colocar em você uma prótese, a gente coloca uma prótese aqui a gente coloca uma maiorzinha para se meter, vai ficar maravilhoso. A mulher com a expectativa de se tornar uma paniquete, fala assim, meu Deus, encontrei o profissional dos sonhos, um amor de profissional, vai me dar exatamente o que eu quero, ser uma paniquete. Muito bem, faz a cirurgia, só que o que a gente vai ter no pós-operatório? A gente vai ter isso que eu expliquei para vocês. 2 mamas diferentes, uma mais caída, outra menos caída, uma praticamente no lugar, outra flácida, enfim, vários pontos de diferença. Ela olha para aquilo e fala, que que aconteceu? E a partir daí o profissional que não presta, o que foi que aconteceu, mas que absurdo, isso não pode acontecer, de jeito nenhum que isso pode acontecer, eu não admito, e papapá, vou processar o coitado. E é isso o que acontece. Por causa do profissional? Não, gente. Por causa da qualidade do tecido, da desinformação e principalmente da criação de uma expectativa totalmente irreal, totalmente louca. Só mais uma coisinha.
Ah, então se eu não for perfeita, não posso fazer cirurgia plástica? Ah, então se eu não tiver, né, que nem os meus tecidos, vou pegar os meus tecidos. Então, se eu não tiver uma sedinha, se eu só tiver um trapinho, eu não posso fazer cirurgia plástica? Não, gente, não é isso. Não é isso que eu falei. O que eu falei é, para a gente chegar num determinado resultado, eu tenho que ter um tipo de tecido. Mas isso não significa que, pegando esse tecido, eu não posso criar, sim, um vestidinho bem dos bonitinhos. Lógico que eu posso pegar um pano de trapo e criar um modelo maravilhoso. Melhorar esse pano de trapo em 80%, em 90%. É possível, sim. Óbvio que o que não é possível é pegar um pano de trapo, deixa eu baixar aqui, e transformar numa seda. Porque, gente, para o resultado a partir de um trapinho chegar numa seda, eu precisaria de uma melhora de 500%. E cirurgião plástico não é mágica. A cirurgia plástica não é mágica, não é pode, pirlim, pim, pim. Eu posso melhorar 80%, 90% o aspecto do paninho, assim como eu posso melhorar 80%, 90% o aspecto de uma seda. Mas não dá para, de um paninho, chegar ao resultado de uma seda. É simples assim. Infelizmente a gente não pode mostrar foto, mas se você compara o antes de um caso complicadinho assim com o depois, você fala, meu Deus, como melhorou. E quando o tecido ajuda, lembra, né, desse fenômeno que a prótese pode provocar? Quando o tecido ajuda, a gente consegue resultados que parecem sim até passe de mágica, tá? Não pode esperar que a partir do que você me traz de tecido, eu te dá um resultado de 500%. Isso não é humano, ok? Espero ter colaborado com essas informações, né, para que vocês realmente fiquem satisfeitas. Sempre a intenção numa cirurgia plástica é que a paciente fique satisfeita, ok? Obrigada, até um próximo vídeo.